Noite, Bianca. Boa noite também a quem chega aqui na nossa transmissão aqui ao vivo, nessa quarta-feira, dia 9 de abril. Nós estamos aqui entrando ao vivo. Boa noite a Anderson, que acaba de Boa chegar noite. nessa transmissão. Primeiramente, agradecer, né, a presença de vocês aqui conosco e dizer, né, como o João comentou há pouco, né, que essa live ficará gravada, né, no nosso feed. Então, quem não puder assistir, acompanhar aqui ao vivo, vai poder ter a oportunidade de assisti-la depois. Da mesma forma como alguns recortes que a gente geralmente faz, alguns comentários, a gente também disponibiliza ao longo dessa semana. Acredito que paulatinamente vai sendo feito isso também. Então, acho que vamos, para não alongarmos demais, né, e respeitando também o horário combinado, certinho, 7h30, vamos iniciar a nossa transmissão, primeiramente dando boa noite aos nossos convidados, ao Anderson, ao Comperlink, que gentilmente aceitaram o nosso convite para essa nossa transmissão, e também a quem está nos acompanhando aqui ao vivo. O tema da nossa conversa hoje é sobre comércio eleitoral de base, com o Comperlink, vai comentar essa ideia, tecer alguns comentários e as movimentações políticas também do cenário político do nosso país, principalmente pensando para o ano eleitoral vindouro, 2026. Antes de passar a palavra para o Ron, que vai começar aqui, eu queria só fazer uma breve apresentação dos nossos convidados para que as pessoas que vão nos acompanhar posteriormente, que estão nos acompanhando aqui, possam saber quem são. Então, Ron Pernin é professor, escritor e blogueiro. Ele iniciou seus escritos nos 18 anos, é pós-graduado em Educação Matemática pela Faculdade Atlântico, Sergipe, é presidente do Centro de Cultura Colegiense, vice-presidente do Centro de Cultura de Propriá, idealizador da Festa Literária de Propriá, foi colunista do site Tribuna da Praia e colaborou com a revista Óbvios. Anderson Pires é formado em Comunicação Social e Jornalismo pela UFPB. Ainda como estudante, foi primeiro tesoureiro e diretor de comunicação da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Como publicitário, fundou a Signo Comunicação em 2000, hoje Signo Inteligência e Marketing. Foi responsável por contas importantes no governo federal, FAER do Núcleo de Assuntos Estratégicos. Na Paraíba, já atendeu a contas de importantes prefeituras do governo do Estado. No marketing político eleitoral, comandou e direcionou a criação de diversas campanhas no Brasil. Foi secretário de comunicação da Prefeitura de João Pessoa e membro do Conselho Nacional do SENAC. Escreve regularmente textos de opinião para os portais Pragmatismo Político e Termômetro da Política. Autor do livro Ele Não Vai Gostar de Ler. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês dois, e eu queria direcionar a palavra para o Ron, inicialmente, perguntando justamente dessa ideia do que é o comércio eleitoral de base, que você tece comentários a respeito e, na sua percepção, quais são os prejuízos para a nossa democracia, a partir dessa ideia. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, poder compartilhar as minhas reflexões sobre o tema abordado. Bem, qual seria esse comércio de base? Todos nós sabemos que as eleições, todas elas se iniciam no município. E por começar nos municípios, ela tem toda uma estrutura. E dentro dessa estrutura, existem os grupos políticos que têm as suas ramificações. Dentro dessas ramificações, as ramificações que eu falo aqui, tem um candidato, tem alguém que apoia, pode ser um cabo eleitoral, aliás, é o cabo eleitoral, mas esse cabo eleitoral ele pode ser o presidente da associação, pode ser um ex-vereador, pode ser um ex-prefeito, pode ser o líder de um bairro, enfim, é dentro dessa estrutura. Dentro de tudo isso aí acontece algo que não é novo, mas que é pouco debatido, que é o comércio eleitoral. O comércio eleitoral, ele é um conjunto de elementos
que eu geralmente classifico em os favores, a compra de voto, né, em espécie mesmo, mas compra de voto, o cidadão chega lá, aquele candidato, através das suas ramificações, ou senão ele próprio, chega no eleitor e compra. E tem outros elementos dentro desse comércio. Aí o que é que acontece? Acontece que a eleição, partindo da base, que é o município, ela deixou de ser aquela parte que a Constituição fala que o poder emana do povo, aquilo é uma ilusão, é imaturo, tá reivindicando essa frase que está na Constituição, justamente porque esse poder que emana do povo, ele foi cooptado. E por ser cooptado, o voto o voto se tornou e passou a ser uma simples mercadoria. Então, hoje, o eleitor, né, ele deixou de ser aquele cidadão que iria dignificar o seu voto e aquele que o representaria. Aí vamos entrar na questão. Quais são as consequências disso? As piores possíveis. O maior exemplo que a gente pode ver hoje dessa captação do voto, o voto como um bem que deveria ser intangível, passou a ser tangível no sentido de compra mesmo, da compra. As consequências a gente vê um Congresso irresponsável que a gente vê aí nos dias atuais, isso não só a nível federal, porque esse comércio, ele reflete tanto a nível estadual como a nível federal. Por quê? O que acontece dentro de tudo isso? Pessoas já perceberam e estão fazendo disso investimentos, grandíssimos investimentos. Então, eles saem nos seus estados, aqueles que têm muito dinheiro, e começam a criar suas ramificações nos municípios e começam a eleger elementos que vão obter suas vantagens, não somente vantagens pessoais, mas econômicas, e com isso eles estão bem entranhados na sociedade de uma forma que esse assunto, penso eu, né, precisa ser mais discutido, mais debatido em todos os níveis, acadêmico, na sociedade do bairro, dentro da igreja, enfim, em todos os espaços que for possível. Porque se assim não for, a coisa já não está boa, vai se tornar pior. E eu quero dar um exemplo aqui. Minha esposa, ela é professora do ensino fundamental. Certo dia ela chegou em casa, estava conversando comigo e disse: Ronaldo, eu escutei hoje de uma aluna minha. Isso aí era uma criança de uns 5 anos por aí. Chegou feliz, felicíssima para ela e disse: tia, esse óculos é da política. Então, por aí vocês vejam como é que a coisa ela está bem entranhada dentro da sociedade, a partir do lar, a partir do contexto da família. E com aquilo, aquela criança vai crescer com aquela ideia de que para eu votar, eu tenho que trocar o meu voto, eu tenho que vender o meu voto.
Então, parece aquela coisa naturalizada, a naturalização do comércio eleitoral. Como tem algumas pessoas que, infelizmente, vivem propalando, dizendo que isso é cultural, quando, na verdade, não é cultural. E as consequências disso, como eu já disse anteriormente, elas são devastadoras. E as coisas que a gente vê com muita clareza aí é sobre a questão a corrupção escancarada, a omissão, serviços públicos de má qualidade, em todos os sentidos. Eu queria, até pensando nesse seu comentário, respeito também uma questão que eu acho muito presente, é a questão das emendas parlamentares, principalmente no que tange a questão da falta de transparência ou de rastreabilidade que é muito debatido nos últimos anos, principalmente no que se refere ao Congresso Nacional para os estados e prefeituras, como você falou, né, que é a base eleitoral desses parlamentares, né, onde ocorre toda essa movimentação política, né. A gente tem um sistema eleitoral que praticamente que tem eleições a cada 2 anos, né, sendo que eleições municipais, depois gerais, só que essa movimentação ela influencia os deputados fazem as bases de prefeitos e vereadores nos seus municípios para dar 2 anos em seguida cobrar, né, realmente cobrar o apoio dado no pleito anterior aos prefeitos eleitos e seus vereadores, enfim, ter cabo eleitoral ali para girar o voto. Eu queria saber como é que você enxerga essa questão dessas emendas, né, principalmente dessa questão da necessidade de transparência, de rastreabilidade, os casos de corrupção que emanam a partir dessas questões envolvendo as emendas parlamentares à luz dessa ideia do comércio eleitoral. Então, veja só. Eu costumo dizer que os políticos eles não são eleitos por si. Ou seja, eles são eleitos não por conta própria. Pessoas não escolhem, a maioria não escolhe. A maioria vai para quem dá mais, para quem pagar. E o resultado disso o que é? O cara é candidato a deputado federal, gasta milhões para ser eleito, né? Como eu já falei, aqueles milhões que ele gasta para cada município e lá distribui para suas ramificações. Dentro desse contexto, sendo eleito ele vai para o Congresso. E o que é que ele vai fazer no Congresso? Ele vai fazer política que vai favorecer a ele e aqueles que o patrocinou. Porque nem sempre o candidato é eleito com o seu próprio dinheiro. Existe uma situação que às vezes o cara tem como ser eleito com o seu próprio dinheiro. Mas tem situações que não. Ele precisa também do dinheiro de terceiros. E dentro desse contexto, dentro de tudo isso, ele vai lá no Congresso e ele vai trabalhar para favorecer os seus interesses. Os interesses da população ficam para trás. Não há aquela coisa de eu vou para lá, vou trabalhar para o povo. Não, porque eles já sabem, eles têm consciência disso. Infelizmente, a maioria do povo ainda não se deu conta desse problema. Não se deu conta. E é um problema que precisa ser bastante discutido. Dentro desse contexto, entra essa questão da emenda parlamentar, que é uma coisa vergonhosa. Alguém querer o dinheiro público, dinheiro que não sai
do bolso dele e não quer que aquele dinheiro seja transparente. Mas por conta desse comportamento existe tudo isso que eu falei anteriormente. Por quê? Eu comprei o voto. Satisfação a você eu dou quase nenhuma. E é dessa forma. É preciso, é preciso que o eleitor brasileiro ele passe a se compreender como eleitor, como cidadão. A partir do momento que ele fizer isso, ele passar a se compreender, aí a gente vai ter uma compreensão maior da movimentação política, dos partidos políticos e de candidatos diferenciados. Enquanto isso não vem, vai ser sempre esse tipo de narrativa, certo? Muito exposta pela grande mídia e pela mídia alternativa, enfim, e por outros meios de comunicação quando se refere à política. Política nacional é urgente, né, parte da sociedade, né, enquanto não houver isso, muito pouco vai poder ser avançado, né, em vários aspectos, né, da sociedade brasileira. Obrigado, Ron. Eu quero agora direcionar a palavra ao Anderson, agora discutindo um pouco mais a respeito das movimentações mais precisas do cenário político do país, Tá cortando. o grupo de oposição ao atual governo Lula 3, né, como a imprensa é chamado, pensando na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inscrito pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né, enfrentando Jair réu pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, enfim, tudo que a gente já sabe e pensa nos últimos tempos, né, e um julgamento que pode, ao final, né, depois de transitado, torná-lo condenado, né. E aí eu queria saber que a sua opinião, como é que fica o campo da direita política no nosso país, pensando principalmente em 2026, né? Já que a gente tem o principal líder, né, da direita inelegível, não podendo disputar a eleição no ano que vem, quem seria o ungido, o substituto para esse pleito? Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos que fazem esse canal de debate. Olha só, você perguntou especificamente qual será, então, não diria o destino da direita, mas né, do bloco hoje que se formou no Brasil, de extrema direita, que tem Bolsonaro como principal expoente. Né? A primeira questão é lembrar que Bolsonaro já está inelegível, independente deste julgamento. Essa é uma confusão que está sendo feita na sociedade, como se esse julgamento fosse estabelecer a sua possibilidade de ser candidato ou não, né? Então, ele não tem essa possibilidade a preço de hoje. Teria que se ter algum tipo de movimentação jurídica ou algum tipo de movimentação política que conseguisse reverter essa situação, o que não parece fácil. E aí você pergunta, quem será o herdeiro de Bolsonaro? Existem algumas possibilidades que estão aí colocadas, né, um tanto óbvias, como o próprio governador do estado de São Paulo, como... Acho que tem algum áudio aí vazando. Tá ouvindo? Alô? Oi. Tudo certo, estou ouvindo. Não, acho que estava alto o meu áudio em algum lugar. E ele ia e voltava aqui, eu escutava a mim mesmo. Então, você tem algumas possibilidades de pessoas ligadas ao bolsonarismo, alguns expoentes, como o governador do estado de São Paulo. Mas o que é que está claro para mim é que, seja quem for o candidato, ou até mesmo o próprio Bolsonaro, existe uma parcela da sociedade que já disse que não votará no PT em condição alguma, e não é algo novo. Por quê? A gente tem uma situação agora de polarização, mas essa situação, ela sempre existiu, não com esses representantes e não com essa pauta conservadora, nem os posicionamentos radicais que o bolsonarismo trouxe para a cena política brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Basta lembrar
que o Partido dos Trabalhadores nunca conseguiu eleger um presidente da República em primeiro turno. Nem o próprio Lula conseguiu se reeleger em primeiro turno, quando tinha uma situação muito mais confortável, né? E níveis de aprovação, situação econômica do país, projetos em andamento, mesmo tendo tido desgaste no primeiro governo em relação às questões que envolveram o mensalão e embates que aconteceram com setores da direita. Todo mundo aqui deve lembrar de Roberto Jefferson e tudo que aconteceu naquele processo, onde, né, aquilo desencadeou uma desestruturação, inclusive, do próprio PT e de pessoas ligadas ao Lula. Mas era outro cenário. Você tinha um cenário de um Brasil ascendente, você tinha um dólar a pouco mais de R$ 2. Nós estamos falando de dólar hoje na casa dos R$ 6, como chegou hoje e deu uma caídazinha no final do dia. Então, mesmo com cenários ótimos, mesmo com o que aconteceu na eleição da Dilma em 2010, que os níveis de aprovação do Lula batiam na casa dos 90%, o PT nunca conseguiu eleger um presidente em primeiro turno. E olhe que o PT esteve em todas essas eleições que nós tivemos depois da abertura democrática no Brasil, disputando em condições de vitória, desde a eleição contra Fernando Collor de Mello até a última, agora em 2022, sempre teve PT na jogada. E o que é que mostra isso? Que existe esses 50% de brasileiros que não votarão no PT em condição alguma. Qual é a grande questão que se coloca? É que com o Bolsonaro capitaneando essa direita e capitaneando esta parcela que rejeita um partido de esquerda, que rejeita um governo progressista no Brasil, você abre para pautas que, teoricamente, deveriam estar enterradas no Brasil. Principalmente as pautas que dizem respeito a questões de valores morais, né? Pautas conservadoras de cunho anti-humanitário. Por quê? Porque a opção por Bolsonaro, ela não é exatamente uma opção política. Ela é uma opção pela desumanidade. Porque quem disser que optou por Bolsonaro para não votar no PT está mentindo. Porque na primeira eleição que Bolsonaro disputou, que seria Lula o candidato, depois ele não pôde porque estava preso e o candidato foi Haddad, você tinha, além de Bolsonaro, mais 12 opções de pessoas ou de direita ou dentro desse campo do centro, né, que, de alguma maneira, iria suprir, vamos dizer assim, ideologicamente, os anseios dessas pessoas que hoje dão sustentação para o bolsonarismo. Então, não é verdade que Bolsonaro é uma opção política. Bolsonaro é uma opção pela desumanidade. Tanto é que a sua pauta passa longe de questões objetivas que tenham impacto verdadeiro na vida e no cotidiano das pessoas, notadamente os mais pobres. Você não vê nenhum tipo de discussão do ponto de vista econômico, do ponto de vista de projetos estratégicos para o país, de inserção em setores estratégicos dentro da economia global. Não. Você vê sempre, né, a discussão de pautas de cunho moral que alimentam só o quê? Só alimentam preconceitos e rejeição àqueles que representam o antagonismo a isso, que no caso vem sendo capitaneado, né, pelo Lula, desde que ele passou a ser um grande agente político no Brasil. Então, o que é que eu quero dizer? O resultado, ele não vai mudar muito se for Bolsonaro ou outro candidato. As próprias pesquisas mostram que a oscilação que se tem entre um governador de São Paulo e o próprio Bolsonaro é muito pequena. E quem não fez opção pelo Lula e está naquele limbo, né, na hora H, ele vai fazer a opção que penderá para aquilo que ele tem, vamos dizer assim, mais simpatia ou mais identidade. E muita gente nesse país mostrou que tem identidade com a desumanidade, né, com a opressão, com uma série de valores que deveriam estar extintos não só no Brasil, mas no mundo. É isso. E é curioso, né, que quando você fala que havia outras opções na eleição de 2018 que não necessariamente seriam o PT, né, eu cito, por exemplo, o caso de Ciro Gomes, né, do PDT, e o próprio, hoje atual vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, né, do então PSDB, que era quem fazia vamos dizer, né, a polarização, não dos modos como a gente tem hoje com o bolsonarismo, mas que rivalizava com o PT até pré-2018, né, no cenário político nacional, né, que hoje
É um partido que É, está praticamente quase extinto, né, o não, PSDB. você tinha muitas outras opções. O Ciro Gomes necessariamente não entraria como um grande representante do que é hoje o bolsonarismo, porque ele, em alguns momentos, se colocava de maneira enfática na defesa de bandeiras contraditórias a isso que esse pessoal defende. Não que eu considere que o Ciro Gomes seja um político progressista e de esquerda. Em relação ao Geraldo Alckmin, apesar de naquela eleição ele teve a maior coligação, tinha o maior tempo de TV, maior estrutura, teve um resultado pífio, né? Teve menos de 5% na eleição, mas ele já carregava uma série de questionamentos de cunho moral em relação à prática do PSDB, né, em governos os quais eles foram acusados de corrupção. A começar pelo seu candidato anterior em 2014, Aécio Neves, que chegou a ser cassado. Né? É bom lembrar que o bolsonarismo não surfou só naquilo que representaria o antipetismo, mas também surfou em torno de uma onda moral de descredibilizar a atividade política, como se a política necessariamente fosse feita por pessoas mal intencionadas e exclusivamente por pessoas que estavam ali buscando enriquecimento ilícito ou a participação em processos de corrupção. E nessa lógica, o grande antagonismo que se tem, ou melhor dizendo, a grande incoerência que se tem por parte do eleitor, e a cabeça do eleitor ela está longe de ser provida de coerência, é que muitos daqueles que disseram votar em Bolsonaro por abolir práticas corruptas e algumas práticas criminosas são provavelmente, né, grandes praticantes destas práticas. Por que eu digo provavelmente? Porque reincidentemente a gente vem vendo nesse país corrupto bolsonarista sendo pego, estuprador bolsonarista sendo pego, agressor da mulher sendo pego, né, pseudos defensores do cristianismo dentro da lógica e da moral cristã que eles desempregar, rompendo com esses valores e tendo práticas que não são aceitas pelo aquilo que eles mesmos pregam, ao ponto, inclusive, de ter cristão defendendo pena de morte e armamento da população. Então, você tem aí um cenário que se tornou propício para que essas figuras passassem a ditar qual era o discurso predominante dentro da direita no Brasil. E hoje, o setor à direita, que sempre manteve uma rejeição muito ferrenha ao PT e aos setores progressistas desse país, tanto é que eu volto a dizer, nunca se conseguiu ganhar uma eleição em primeiro turno com um candidato de esquerda no Brasil, né? Ou melhor dizendo, um candidato progressista, porque em alguns momentos é até radicalismo chamar o PT de esquerda, né? Mas agora você tem essa esquerda capitaneada pelo aquilo que tem de pior, que não é exatamente uma pauta política, nem uma pauta que você diga que serve para alguma coisa, para se construir um país, para se construir um modelo de sociedade. Tá. Então, no caso, né, para você, um palpite, uma opinião sua, na eleição do ano que vem, a gente tem a probabilidade de ter o governador de São Paulo, Tarcísio, né? Não, eu não estou dizendo que a probabilidade de ser ele. Eu acho que quem quer que seja vai ser pau a pau e a disputa vai ser do mesmo jeito como sempre foi, né? Muito provavelmente nós vamos ter o resultado igual a todas as outras eleições que o PT disputou, sabe? Porque o PT nunca conseguiu ter uma eleição folgada nem se eleger em primeiro turno. Né? Quem conseguiu se reeleger em primeiro turno aqui no Brasil foi Fernando Henrique Cardoso, que inclusive transitava com setores do centro, que hoje até tem mais simpatia pelo PT, mas que representava o neoliberalismo, que representava a direita, porém era uma escolha política, não era uma escolha pela desumanização que a gente está vendo hoje no Brasil, quando se escolhe alguém que compactua com Bolsonaro. E Fernando Henrique Cardoso, vale ressaltar também, acho que surfou bastante na questão do Plano Real também, né? Que Não, claro, a primeira eleição dele teve muito do Plano Real como responsável, né? E ele deu, vamos dizer assim, ele deu sorte de estar no lugar certo, na hora certa, de ter tido o impeachment do Collor, de Itamar Franco virar presidente da República, dele estar naquele lugar, né, que teoricamente o alavancou e gerou condições dele ser eleito presidente com muita facilidade, né? Mas no segundo mandato
além de toda a máquina, de toda a estrutura, você ainda tinha um Congresso totalmente, vamos dizer assim, pacificado em torno de uma lógica de compra de voto, porque inclusive para ele poder ser reeleito, foi comprada a emenda da reeleição no Brasil, né? Um desses escândalos que a gente conhece, mas que naquele momento a gente vinha com uma cultura tão devastadora de processo inflacionário, de enfraquecimento da moeda, de instabilidade econômica no Brasil, que o povo estava fechando os olhos até para isso. Porque algumas condições objetivas que nunca existiram no Brasil, elas passaram a existir com o PSDB e com o Fernando Henrique Cardoso, que comprar a reeleição, como foi isso que ele fez, passou a ser coisa menor. Né? Então, aquilo que o Ronaldo falou com relação a as pessoas não serem eleitas, né? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que no final das contas as pessoas são eleitas pelo aquilo que o povo brasileiro representa. E acho que o Congresso brasileiro ele reflete aquilo que o Brasil é, né? Com base naquilo que a gente vê de valores que estão aí colocados e de questões objetivas. Aí você pergunta, por que, que a maioria do Congresso não é petista? Por que, que a maioria do Congresso não esteve na coligação com Lula? Porque não existe essa coerência e essa associação imediata entre o legislativo e o executivo, porque em momentos distintos, objetivamente, eles irão atender a demandas distintas. Exemplo, o deputado corrupto, muitas vezes ele é útil e objetivamente ele atua numa comunidade a qual ele chega lá e compra o voto, como o Ronaldo colocou. E nessa lógica, a pessoa vota nele para deputado, mas ele diz, mas para mim é condição geral, Bolsonaro atende menos do que Lula, eu votarei em Lula. Então, é aquela coisa que eu já disse, o eleitor não tem coerência no voto. Se tivesse, nós teríamos um sistema político no Brasil muito mais estável, nós não teríamos as pressões que o Congresso Nacional impõe aos presidentes, né? Você não teria esse absurdo que nós chegamos, que é quase que um semi-parlamentarismo, onde o Congresso vem impondo derrotas absurdas e, no meu entender, ultrapassando aquilo que lhe é competência. O caso mesmo das emendas parlamentares, elas tiveram uma mudança muito grande na hora que elas passaram a ser impositivas e na hora que elas foram transformadas em emendas impositivas, mas sem nenhum tipo de regulação em relação a ela ter algum tipo de posicionamento estratégico para o país. Ela serve unicamente ao interesse do parlamentar e de quem ele vai atender. E você precisaria estabelecer que, mesmo com o mecanismo de emendas, você tenha pontos estratégicos a serem alcançados. Você tem que atingir índices em saúde, em educação, em desenvolvimento econômico, em distribuição de renda, e não tem absolutamente nada disso. Então você tem lá em torno de 50 bilhões do orçamento anualmente, que é distribuído de maneira completamente dissociada e que não integra projeto nenhum. Esse é um problema muito sério. E este é o verdadeiro processo hoje de compra de votos no Brasil. Esta forma que foi criada da emenda impositiva, ela inclusive transformou a compra de voto em algo institucionalizado. Porque um deputado, para você ter uma ideia, um deputado durante 4 anos, ele recebe em torno de 200 milhões de emenda para distribuir como bem queira. Essa que é a verdade, como bem queira. Você acha que é possível você tirar um deputado desse, né, perder a sua reeleição, tendo tido 200 milhões para fazer campanha? Porque a verdade é essa. Aquilo que ele recebe num fundo eleitoral no período de campanha é uma merreca, perto de quem passou recebendo 200 milhões. Se for botar um senador durante 8 anos, nós estamos trabalhando aí com quase 1 bilhão. É um pouco diferente porque é uma eleição majoritária. Mas todos esses mecanismos, eles têm impactado não só na governabilidade, mas como também têm impossibilitado você ter algum tipo de projeto estratégico para o Brasil, porque uma grande parcela daquilo que poderia ser destinado para investimento e para um projeto concatenado, ele está sendo diluído com 100 mil para lá, 200 mil para cá, 1 milhãozinho ali, 1 milhãozinho acolá, e não serve para absolutamente nada. Você vai ter um monte de pequenas coisas pulverizadas que, no final das contas, não dá um todo. Só serve para que o cara utilize isso para manter sua base, para alimentar os seus correligionários e, em muitos momentos, desviar parte desse dinheiro para benefício e uso próprio, como a gente tem ouvido por aí, né? Verdade. A Bianca colocou aqui um comentário no chat, e vou ler antes para outra para não
eixo. Ela disse que a extrema-direita revelou de forma mais clara que nosso país tenta esconder, ao dizer que é um Estado laico que respeita os direitos humanos, direitos fundamentais, perdão, revelou o coração da nação, cheio de ódio, preconceito e ignorâncias. Eu queria voltar no ponto aí sobre essa questão. Eu vou usar um exemplo aqui. Na cidade onde eu moro, o presidente Lula, ele teve 79,30% dos votos, que corresponde a 9.211 votos. Já o candidato do PP, que foi Arthur Lira, um cara da direita, né, da oposição, chegou e também teve uma votação muito expressiva. Quando chegou agora nas eleições para municipal, houve aquela, vamos dizer assim, não vou usar o termo desespero, mas uma preocupação por parte do segmento da esquerda, porque a maioria da direita e da extrema-direita conseguiu eleger a maioria dos prefeitos. Na cidade onde eu moro, o candidato do PP teve uma votação expressiva, quase 80% dos votos dos eleitores. E o candidato da oposição, de um campo mais assim progressista, ele ficou para trás. Mas dentro desse contexto tem uma curiosidade que, sabe como era que o eleitor chamava o candidato da oposição? O quebrado. O quebrado. Então a gente vive, tudo o que o nosso amigo falou aí, tá tudo certo. O que eu quis falar e dizer quando eu falo do comércio eleitoral de base, é que tudo aquilo que foi argumentado e que foi exposto aqui já é reflexo dentro de uma dimensão grandiosa e muito complexa. Então, era isso que eu queria acrescentar dentro da minha palavra, dentro do contexto que ele colocou bem. Viu? Aí vem essa curiosidade. Existe isso. E a gente tem que levar em conta que nós temos mais de 5.000 municípios, 5.668, se eu não me engano. E a maioria deles são municípios pequenos. Então, o comércio eleitoral de base, ele precisava ser mais discutido dentro da sociedade, para ver se chega e coloca na cabeça do eleitor coerência, que ele possa refletir mais sobre essa questão do voto, não fazer do seu voto um objeto de venda, de comércio, como se fosse uma prateleira. Está aqui o meu voto, ele vale tanto. Enquanto isso não for quebrado, vai ser como aquela criança que chegou para minha esposa, professora do ensino fundamental, e vai continuar. E tem muitos e muitos exemplos. Esse é o exemplo que eu sempre dou, porque é o que mais me impactou. Vai sempre existir uma criança, seja no norte, no nordeste, no sul, enfim, qualquer parte do país. Tia, esse óculos é da política. A gente falou sobre o campo da extrema-direita e agora eu queria voltar com Anderson para o campo do governo atual, o governo Lula, que está no seu terceiro mandato, né? Na história da República, Lula, por enquanto, só perde para Getúlio Vargas,
grande tempo de presidência, já por mais de 12 anos, com os mandatos anteriores, e pelo que é, sim, apesar das dificuldades atuais no momento, questões de índice de aprovação, porque apontam as pesquisas, algumas dificuldades do governo, principalmente na governabilidade com o Congresso, como antes tinha pontuado, tudo indica que o Lula vai tentar um quarto mandato, né, no ano que vem. Como é que você enxerga essa... Cortou aí, cortou o final aí, de enxerga para frente não saiu mais nada. Voltando aqui então, como é que você enxerga essa busca do Lula por um quarto mandato no ano que vem, uma reeleição? Aqui ele tem direito, né, pela lei. Uhum. Primeiro que o Lula foi presidente sempre eleito, né? Vargas foi ditador também, né? É, Vamos, vamos diferenciar aí. O teu áudio continua cortando aí, viu? Mas olha só, o Lula é candidato a presidente por completa e total falta de opção. na Não esquerda. tem, não tem como você construir na atual conjuntura e na maneira como a sociedade brasileira é formada, uma liderança em condições de ter a capilaridade que o Lula tem no setor que lhe dá sustentação, que majoritariamente são as camadas mais populares e mais pobres desse Brasil. Porque a política, a comunicação, né, isso principalmente neste âmbito majoritário, no âmbito proporcional, vereador, deputado, você tem uma lógica um tanto quanto diferente, mas existe um processo de identificação. O Brasil não tem outros líderes populares em condições de ter o peso eleitoral que o Lula tem nas camadas populares, ao ponto, inclusive, de mesmo quando não foi candidato, né, tanto no caso da Dilma como no caso do Haddad, a sua participação foi imprescindível para que o PT tivesse resultados significativos. Porque mesmo quando o Haddad perdeu, é bom lembrar que ele teve 45% dos votos. E Né? foi Não foi por acaso. E foi 45% dos votos, com uma eleição indo para o segundo turno, né? E onde as pessoas votaram, não foi só em Bolsonaro, votaram contra o PT também. Né? Então, o fato do Lula estar indo para um quarto mandato, muita gente vai torcer a cara, vai torcer o nariz, mas a gente fica numa situação de dizer assim, e quem é que vai ser se não for ele? Né? Aí a pessoa diz, vai ser o Flávio Dino, ele vai deixar de ser ministro do Supremo para voltar para a política e ser candidato, vai ser, sei lá, um Alckmin da vida para você trazer ele para dialogar com os setores mais conservadores. Se esquece que a grande massa, né, do eleitorado brasileiro, ela não está nas camadas privilegiadas. Porém, nós temos um fenômeno também que é desconsiderado por muita gente, é que esta camada mais popular e mais pobre do Brasil também nunca teve unidade, porque se assim tivesse, né, as eleições seriam de lapada. Né? Você tem no Brasil, né, as chamadas classes C e D, né, muito mais de 70%, 80% da população em algumas cidades, como principalmente no Nordeste brasileiro, as chamadas classes A e B representam algo em torno de 5%, e os outros 95% estão lá naquela grande massa de C, D e E. Né? Então, se fosse verdade que só vota em Bolsonaro rico, ou só vota em Lula pobre, Lula ganhava de lapada. Não tinha essa possibilidade. Né? E a gente percebe que ele nunca conseguiu ganhar no primeiro turno. Essa é uma grande prova. E aí eu lhe pergunto, se você faz opção por dizer, não dá mais para ser o Lula, vamos agora fabricar um outro nome e vamos colocar aqui. Você acha que o resultado vai ser melhor? Eu acho muito pouco provável. Acho que não existe conjuntura, acho que não existe formação de nenhuma liderança que vá conseguir fazer esse contraponto com esse setor da extrema-direita, né? Apesar de que eu não acho que o Lula faz um governo de esquerda. Né? Eu não acho que o Lula tenha posicionamentos extremistas, muito pelo contrário, eu acho que o Lula tem feito em muitos momentos opções pela direita
e tem acreditado que será indo cada vez mais para a direita que irá conseguir reverter alguns dos problemas que ele está tendo aqui no Brasil, né? E majoritariamente, não acredito que, da maneira como tá sendo colocado o governo, da maneira como ele está tentando superar algumas dificuldades, que ele vai conseguir ter grande impacto em relação à questão eleitoral. Por quê? Porque tem um vício aí de origem, eu acho, que não consegue se libertar de alguns ranços. Por exemplo, o governo federal, na semana passada, lançou uma nova campanha aí, onde o conceito que está sendo difundido é o conceito do boné lá, que jogaram na cabeça, né? O Brasil é dos brasileiros. Aí eu lhe pergunto, será que é essa o grande questionamento que os brasileiros que estão tendo dificuldades, que estão em situação ruim no Brasil, que acreditaram no Lula, será que o grande questionamento deles é a perda, né, desta identidade por parte do país? Será que nós temos algum processo, né, significativo, migratório ou de expansão de outras nacionalidades aqui dentro do país que justifique isso? Não, isso é uma resposta meramente política e direcionada ao bolsonarismo, que resolveu abraçar o entreguismo, né, e defender que os Estados Unidos deveriam ter, inclusive, intervenção política e jurídica sobre o país. Isso serve para a população de alguma maneira? Eu entendo que não serve para absolutamente nada. Tá? Agora, se o Lula quer fazer o discurso de que o Brasil é os brasileiros, aí eu lançaria um desafio. Vamos peitar o agronegócio? Vamos chegar para o agronegócio e dizer, beleza, o agronegócio brasileiro é a nossa atividade mais próspera e de maior evidência no ponto de vista mundial. Mas qual é o papel social do agronegócio no Brasil? Ele cumpre algum? Absolutamente nenhum. Porque você tem um país que produz comida para 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e tem gente passando fome. Né? Tem gente que não está mais tendo condições de comer de maneira adequada devido ao custo dos alimentos. Então, qual é o tipo de política que se está disposto a transformar realmente o Brasil dos brasileiros? Por que Brasil dos brasileiros é esse que você produz aqui para vender lá fora e lascar com o brasileiro? Não tem sentido. Certo? E essa opção, ela é uma opção política, porque inclusive a gente poderia questionar algumas das atitudes do governo Lula quando ele destina muito mais para financiar o agronegócio com o Plano Safra e destina uma quantia insignificante para o Minha Casa Minha Vida. Porque é insignificante se a gente parar para pensar que os números praticados hoje no governo federal são menores do que de 10 anos atrás, quando Dilma Rousseff era presidente da República. Ou melhor, de mais de 10 anos atrás já. Né? Que daqui a pouco, se for considerar mesmo, Dilma só governou até 2014. Depois não teve mais sossego a mulher. Né? Então, são algumas dessas questões que mostram que não é exatamente porque o Lula é de esquerda. É porque o Lula representa uma parcela da sociedade que está no imaginário do conservadorismo brasileiro, né, como algo que ele deve extirpar. Por quê? Porque, queira ou não, o Lula, por mais que ele, né, tenha tido ascensão, por mais que ele tenha tido respeito internacional, ele representa o quê? Do ponto de vista, né, não só social, mas principalmente do ponto de vista simbólico. Ele representa o pobre. E até o próprio pobre, ele muitas vezes não quer que o país seja governado. Por quê? Porque na cabeça dele, na hora que o pobre vira símbolo de ascensão, ele vira padrão. E as pessoas vivem com uma lógica de aspiração. Então é aquela coisa, o cara é dono de uma quitanda e ele pensa que é tão empresário quanto o dono do Itaú. E aí, né, você tem essas distorções no Brasil, né, que no final das contas, tudo se resume, inclusive a venda do voto aqui no Brasil, a um processo de quê? De extrema desigualdade. Nós temos tido um processo de enriquecimento do país em números macro, mas quando a gente vai destrinchar ali no micro, você vai perceber que as desigualdades elas têm aumentado no Brasil. Você chega para o Nordeste brasileiro, que teve todo esse processo de crescimento, e o Nordeste continua sendo a região mais pobre do Brasil. Isso mostra o quê? Mostra que é insuficiente. E com um outro agravante. O Nordeste hoje já tem o estado com o maior nível de desigualdade do país, que é a Paraíba.
passou o Acre, que era o estado mais desigual do Brasil. Então, mostra o quê? Que você está tendo um processo de crescimento macroeconômico que não reflete uma redução significativa da desigualdade social. Você tem tido o quê? Uma pequena mobilidade do setor de extrema pobreza para a pobreza. Mas isso é muito pouco. Por quê? Porque do outro lado está acontecendo uma projeção em escala muito grande de cada vez menos pessoas neste país deterem maior parcela das suas riquezas. Então, você dizer que o cara deixou de ser extremamente pobre para ser um pouco menos pobre é muito pouco para um país do nosso tamanho e é muito pouco para quem quer dizer que o Brasil é dos brasileiros, porque não é. É, eu queria lançar aqui uma pergunta também a vocês, principalmente falando dessa questão da figura do Lula, porque ele tá, ok, tudo indica que vai tentar mesmo de fato a reeleição no ano que vem, mas assim, a carreira política do Lula talvez encerre nesse quarto mandato, caso ele consiga, né? E em 2030, por exemplo, o que é do campo progressista no Brasil? Qual é o futuro desse campo? Homem, um problema de cada vez, certo? Infelizmente, nós não estamos em condições de projetar a tão longo prazo, porque, olha só, nós ainda temos uma possibilidade que é o Lula ser derrotado. Não descarta esta possibilidade, certo? Porque a gente não sabe como as insatisfações serão reveladas no processo eleitoral e quando o negócio chegar lá, vamos ver. A gente, inclusive, não sabe quais serão os reflexos daquilo que está acontecendo no mundo. Porque, se você parar para ver, agora no mês de março, o Brasil virou o maior exportador de ovo para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos tiveram que matar suas galinhas lá tudinho por conta da gripe aviária. E você teve um crescimento de 373% na importação de ovo. Isso, teoricamente, parece uma coisa muito pequena, não é? Mas todo mundo come ovo. E o tamanho da raiva de quem deixou de comer, a gente só vai poder quantificá-la quando chegar na hora de que isso seja colocado na mesa como parte dos motivos para se escolher em quem vai votar para presidente. Eu estou usando um exemplo bem rasteiro para a gente entender que as razões objetivas, que para mim ou para você, comer um ovo ou deixar de comer é algo muito pequeno, mas para alguém que só come o ovo, ela tem uma significância muito grande. E num país tão pobre, a gente não pode minimizar questões desta ordem. A gente não pode minimizar a impossibilidade de se comer, que é isso que pode acontecer. Nós podemos ter um processo inflacionário muito grande no mundo se esta lógica de imposições tarifárias e essa disputa comercial que está aí estabelecida se mantiver da maneira que está. Porque, curiosamente, o Brasil ser menos taxado pode ser bom só para o dono do agronegócio, lá para o fazendeiro. Mas para o povo pode ser muito pior. Porque o que é que esses caras fazem? Eles estão um pouco se lixando se o brasileiro vai morrer de fome. Ele quer vender para quem paga mais caro. Se vai ter alguém fora do país pagando mais caro do que aqui, vai faltar comida ou a comida ficará muito mais cara onde? Aqui. E qual é a política efetiva que você vê? Qual é o enfrentamento que se tem? Quem é nesse país que tem coragem de dizer que o agronegócio é uma atividade nociva para o país? Você já ouviu alguém falar? Não. O agronegócio gera pouco emprego, porque as pessoas, quando vão dizer que o agronegócio gera emprego, eles pegam uma cadeia gigantesca e faz uma série de cruzamentos, que até a salsicha da Sadia eles botam como tendo sido o agronegócio que gerou. Né? O agronegócio gera muito pouco imposto, porque ele é cheio de subsídios, e os empréstimos que ele tira são todos eles subsidiados e com custos pagos pela população brasileira, certo? Ele devasta o meio ambiente de maneira irresponsável, né? Produzindo todo tipo de absurdo que a gente conhece, e para completar, ainda financia a quebra do Estado democrático nesse país. Tem algum sentido disso ser o nosso principal carro-chefe? É muito complicado, né? Eu queria encaminhar já para encerramento da nossa discussão, o tempo passa e eu também não quero deixar a transmissão também tão muito longa para quem vai assistir depois, se quiser, e encerrar justamente agradecendo a presença e participação de vocês aqui comigo nessa transmissão, agradecer a quem nos acompanhou e dizer também que a gente está com essa transmissão salva, vai ficar salva assim que isso for encerrado aqui, e para quem puder assistir, quiser também lá e deixar o seu comentário, o seu posicionamento lá também, fique à vontade.
Quero agradecer ao Ronaldo, a Anderson, por gentilmente citar o nosso convite aqui para esse debate. As discussões são muitas, a gente tem que saber filtrar para não estender muito tempo, passar muito tempo, ocupar o tempo das pessoas. E eu novamente agradeço a presença de vocês e deixo o convite aberto também para outra oportunidade, caso queiram voltar, retornar, continuar a discussão, encaminhar outros momentos também. Bom, para mim foi uma satisfação muito grande poder participar desse debate. Agradeço pelo convite e ter dialogado aqui com o Anderson de forma direta, aliás, indireta, mas foi um diálogo que houve uma complementação do que ele falou dentro daquilo que eu também havia dito. Porque ele comentou a dimensão daquilo que eu acredito quando eu falo sobre essa questão do comércio eleitoral de base. Então, foi um prazer estar com vocês aqui, poder participar. Eu também agradeço a participação, dizer que é sempre bom esse tipo de bate-papo, né? A gente tem um país que se conversa muito sobre política, eu digo política no sentido estrito senso, né? Você tem muita discussão em torno de agentes políticos, mas na maioria das vezes a gente não aprofunda os temas e fica muito mais nos estereótipos e nas discussões morais do que propriamente discutindo conceitos e abordando temas com maior profundidade. Então agradeço ao Ronaldo, agradeço pelo convite e numa outra oportunidade a gente pode voltar a conversar. Isso aí. Até a próxima. Até. Um abraço.